Amém, irmãos. Bom dia a todos. Embora nós tivemos muito tempo para cumprimentar todos, né? Irmãos, 6 anos, né? Uma história que contada, né? Através de vidas que foram gastas até aqui, ainda serão ainda muito mais, né? Não é fácil. Nós estávamos conversando ali com a Márcia, ela falando do começo, mas glória a Deus por isso. Então a mim coube, né, finalizar com essa palavra, a segunda parte de liderança servidora, né? Quando nós falamos em liderança e falamos liderança servidora, né, parece que entra em choque, né? Porque no mundo nós estamos acostumados a ouvir que o líder, né, é para ser servido e não para servir, né? E a palavra servir, ela vem de servo, que no original na Bíblia é escravo, que também vai contra os nossos paradigmas, né? Vai contra tudo aquilo que nós aprendemos, né? No Brasil, jeitinho brasileiro, todo mundo quer ser feliz, quer crescer, quer avançar, quer estar por cima, né? E na ótica de Deus é igual o pastor Mauro falou, né? São a contramão do mundo, né? Para você ser grande, você tem que ser pequeno. Para você ganhar, você tem que dar. Então, na palavra de Deus, tudo vai contra a mentalidade do mundo. Vai contra os princípios do mundo, os conceitos do mundo. Então, não é fácil. Porque nós nascemos e crescemos nessa cultura, né? Somos ensinados pelos nossos pais. Eu creio que poucos aqui tiveram a oportunidade de ser projetado, né, por um pai e uma mãe que conheciam a palavra de Deus, que tinham revelação para poder te orientar segundo aquilo que o Senhor nos ensina como princípio de Deus. Então, liderança servidora, né? Eu quero ler Mateus, no capítulo 20, para a gente poder avançar e concluir essa parte de liderança servidora. Eu estava observando, eu tenho conversado muito com os irmãos, né, com os pastores, com os líderes. Então, hoje em dia nós temos um modelo de cristianismo onde os cristãos têm uma visão, um modelo de igreja, em vez de se tornarem um modelo de Jesus. Quando lá em Antioquia os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão, embora a palavra nos pareça que ela está no aumentativo, mas ela está no diminutivo, né? Cristão significa pequeno Cristo, porque eles se pareciam com Jesus. Então, hoje nós vivemos um tempo onde as igrejas querem ter identidade, e onde elas lutam, fazem cursos de liderança, vão para outros estados do Brasil, né? Vai lá visitar a Jerusalém brasileira, né? Que é lá em Manaus, ou senão vai para a Colômbia, né? E isso, dizendo o pastor Mauro que é Porto Seguro agora. Então as pessoas vão buscar modelos de igreja. Amém. Olha, eu não tenho problema nenhum com trabalhar numa igreja em célula, G12, G13, G24, uma igreja de programas, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, porque é só um modelo, é só uma estratégia. O que define uma igreja, o que define um cristão, é se o fundamento é Cristo. Está entendendo? Se Jesus é o fundamento, o resto é só estratégia. O próprio Senhor Jesus, ele usou várias estratégias. Várias estratégias. Jesus entra no barco e manda afastar o barco para poder ministrar para a multidão que ficou na praia. E hoje nós sabemos que quando você fica afastado um pouco, dá eco. Você fala de um barco afastado dentro do mar e você fala para as pessoas que estão na praia, dá um eco, ouve-se melhor a voz. Então, Jesus usou várias estratégias para poder ministrar. Se você for analisar de forma estratégica os sermões do Senhor, ele enviava os discípulos diante dele para poder fazer a propaganda, né? Que ele estaria ali pregando o evangelho. Não era algo que acontecia simplesmente. Não eram os anjos que iam convidando as pessoas, eram os discípulos que iam na frente. Então, a igreja está sem identidade por não se deixar moldar pelo seu Senhor. E isso é um fato hoje em dia. Um dia nós estávamos conversando e eu, às vezes, começo a conversar e quem não me conhece, às vezes, assusta. E eu começo a expressar de uma forma bem intensa, né?
Às vezes eu estou conversando com o pastor Mauro e um dia eu falei para ele, eu não aguento mais igreja. Eu estou saturado, eu estou igual o Cabrito Teves lá, né? Igreja, você disse igreja, né? Mais ou menos algo assim. Mas de que igreja que eu estou falando? Não estou falando da igreja, corpo. Sabe, eu estou falando desses modos de igreja que muitas vezes nós tentamos alcançar e que na verdade nós saímos do modelo que é Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus ele é a estatura do varão perfeito. Ele é o modelo. O Senhor está diante de nós para que nós sejamos, né? A própria palavra diz que um dia nós seremos tal qual Ele é. Isso é tremendo. Um dia nós seremos tal qual Ele é. Então Ele é o modelo para nós. O resto é só estratégia. Nós temos que ter estratégias, nós temos que ter norte, como foi falado aqui, nós temos que ter começo, meio e fim, nós temos que saber aonde nós queremos chegar. Né? A grande incógnita da humanidade é o quê? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou. Sabe, é isso que corrói a alma do ser humano. E não só dos ímpios, mas também de muitos cristãos que estão perdidos. Por não conhecer a palavra de Deus, por não meditar, ruminar, sabe, gastar tempo, se deixar moldar, se deixar transformar. Porque se você que é homem não perde tempo com quem não quer nada, você acha que Deus vai perder? Não vai, entendeu? Então o Senhor, Ele vai trabalhar com aqueles que querem, né? E nós também temos que aprender isso. Nós, como líderes, não podemos perder tempo com aquelas pessoas que não querem. Mas eu não estou dizendo que você vai descartar pessoas. O que você vai fazer? Você vai esperar aquela pessoa maturar. Você vai esperar aquela pessoa chegar no ponto aonde ela vai estar apta, vai estar qualificada, conforme a própria palavra diz, para que ele possa estar assumindo, né, uma liderança, um ministério. Mateus capítulo 20, no verso 1, o Senhor Jesus ele nos fala, né, ele nos conta uma parábola. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, né? Eu errei o texto aqui, estou em Mateus 19, é Mateus 20. Eu estava lendo Mateus 19, é Mateus 21. Estou lendo aqui, falei, opa, esse texto aqui está estranho. Mas ele conta uma parábola, ele fala, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Então, nessa parábola aqui, nós tiramos
vários exemplos, né? O Senhor aqui, Ele nos mostra, né, quando Ele sai para poder chamar essas pessoas para trabalhar, e é interessante que eles estão desocupados. E às vezes a gente como líder, a gente olha para a igreja, não é verdade? E a gente está ali querendo, precisando de mais pessoas para trabalhar, porque como a palavra diz, a seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Poucos são os cearenses, né, pastora? Então o que acontece? E a gente percebe essas pessoas estão ali, nós estamos ali, né? Alguém para ajudar, tem alguém aí que quer se dispor, que quer trabalhar, e Jesus chega ali e eles falam, não, ninguém nos chamou a gente para trabalhar. Ninguém nos chamou. E aqui, né, ele pergunta, por que vocês, né, estiveram o dia todo, né, desocupados? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então, né, disse ele, ide também vós para a vinha. Né? Ele usa 2 ides aqui, que é o mesmo ide de Mateus 28. Né? Esse ide da grande comissão do Senhor. Né? A Bíblia diz que todos são chamados, então todos foram chamados. E na igreja, às vezes, irmãos, quando nós falamos de servir na igreja, muitas vezes os irmãos falam, não, eu não fui chamado. Deus não me chamou. A pessoa não se coloca no id de Jesus. E ele quer dizer que não, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado para ser apóstolo, profeta, mestre, ou diácono, ou presbítero. A pessoa não se vê, sabe, trabalhando na igreja. Ele não consegue perceber isso, porque ele se estereotipou como uma pessoa que não tem, às vezes, capacidade, porque não fez seminário ou um curso teológico. E na verdade todos são chamados. E há às vezes no coração das pessoas uma mania de grandeza, ou há às vezes no coração das pessoas por causa da própria cultura e da mídia, né, uma visão assim muito macro das coisas. Eu não estou falando de você não ter uma visão profética, de você pensar, não estou falando disso, mas às vezes ilusória no coração das pessoas, elas não conseguem fazer as coisas de forma paulatina. Não consegue edificar algo, né, de glória em glória, de fé em fé, né, servindo nas mínimas coisas, sendo fiel no pouco e no muito ser colocado. Sabe, construindo uma casa com alicerce, colocando cada tijolo e olhando de perto. Vendo como esse tijolo está sendo colocado, né, se aquela massa que está, né, ali fixando aquele tijolo, se ela é uma massa forte, bem feita, se ela vai suportar, né, as pressões que vão vir. Né, quantas igrejas fecharam as portas? Foram preeminentes, cresceram muito, e depois de uma hora para outra, fechou, acabou. E não houve mais história. Quantas? Eu conheço um monte que aconteceu isso, né, de ficar boba, igreja de 1.000 e tantos membros. Acabou, fechou as portas com arrecadação de mais de 50 mil por mês. Acabou, por quê? Porque ela não foi edificada paulatinamente, né, de glória em glória, de fé em fé. Às vezes há uma mania de grandeza que Satanás coloca no coração das pessoas. Elas não conseguem fazer as pequenas coisas, edificar, né, de forma paulatina, com princípios sólidos, né, que não podem ser negociáveis. As pessoas às vezes não conseguem compreender essas coisas. E já quer queimar etapas, né, como o Jorley falou, não conseguem pegar o caminho, né, de acordo com a forma que Deus determinou. Né? A palavra do Senhor fala que nós devemos nos conformar. Não nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós temos que nos conformar com a palavra. E quando o Senhor está falando de conformar, não está falando de conformismo, né, mundano. De você, não, a vida é assim mesmo, não tem jeito, não adianta você querer fugir. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Está falando aqui de entrar na forma, de você deixar a palavra de Deus moldar o seu caráter, a sua vida, os seus pensamentos, a sua visão. É diferente. Não é o conformismo do mundo. Sabe, pessoas que não têm um coração ensinável, que não aprendem. Um dia eu estava muito indignado com essa questão de relacionamento.
De relacionar. Aquela questão da pessoa fazer o caminho de volta, né? Eu percebo que muitas vezes, e às vezes é formação que a pessoa recebeu, né? E a pessoa não consegue perceber isso. Mas muito mais do que isso, o que acontece? Quando uma pessoa não consegue fazer o caminho de volta, dar o feedback, quer dizer, corresponder, porque Jesus ele amou o mundo de tal maneira, e eu falo para as pessoas, às vezes no caixa do supermercado eu falo, olha, Jesus te ama. Aí a pessoa olha para mim, eu sei, eu pego e faço a segunda pergunta, o que você vai fazer com esse amor? Você vai ficar indiferente a esse amor ou você vai corresponder? E aí a situação muda completamente. Sabe, é isso que muitas vezes acontece conosco. Sabe, na igreja, às vezes os líderes, né, que somos nós, que aqui estamos hoje, nós nos matamos às vezes, né, na oração, no jejum, levantando de manhã para estar na igreja, ouvindo à noite, né? Eu gostei muito quando a pastora Paula falou, você acha que é fácil estar aqui produzindo alimento domingo após domingo, né, na quarta-feira, no dia do grupo? Você acha que é fácil? Não é não. É fácil você produzir o seu próprio alimento? Você ler a Bíblia todos os dias, orar, é fácil? Não é. E produzir alimento para você, para sua esposa e para os seus filhos? E produzir alimento para você, para sua esposa, para os seus filhos e para a igreja? É fácil? Não é. E aí as pessoas não correspondem. É uma forma também de desonra. Também é uma forma de desonra. E as pessoas não dão feedback, não correspondem a esse amor. O Senhor, ele fala, né, numa parábola, ele fala, olha, nós entoamos cânticos, né, e não dançaste, entoamos lamentações e não choraste. Quer dizer, é uma pessoa que não consegue ser atingida pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo ao seu redor. É uma pessoa que fica de forma inerte, sabe, que não consegue se relacionar nem com as pessoas, nem com a situação daquilo que está acontecendo, né? E quanto mais servir, que é muito mais difícil ainda. Servir não é fácil, se torna mais difícil, né? Jesus ele fala em João 8,43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ontem o pastor Mauro falou algo mais ou menos sobre isso. Entendeu? Então o evangelho ele é uma linguagem, ele é uma forma de se comunicar. E por que que muitas pessoas, e eu estou falando aqui dentro da igreja, por que que muitas pessoas não entendem o evangelho? Não compreendem a palavra do Senhor? Por quê? Por que que isso acontece? Você já parou para pensar? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Não aprendeu ainda. Porque existe modo e forma, né, para saber. Coloquei embaixo aqui, estou procurando. Existe modo e forma. Ou forma. Olha, às vezes as pessoas querem mudar coisas que não devem ser mudadas. A Bíblia diz que você não deve remover o quê? Os marcos antigos. Você não deve remover os marcos antigos. Então a palavra de Deus já está estabelecida, né? Jesus falou na cruz, já está consumado. Tem coisas que nós podemos mudar, mas mudar aquilo que está errado, aquilo que está fora da palavra de Deus, fora, né, do padrão do Senhor, não aquilo que é bíblico. Aquilo que já está, né, pautado, solidificado, edificado, né, com princípios eternos que advêm do nosso Deus que também é eterno. Não há como mudar essas coisas. Então você que tem que se conformar com a palavra, com o modo e a forma de Deus. Não adianta você querer ir contra isso. E o Jorley falando, é difícil. É difícil, não é fácil, irmãos. Porque o ser humano é um universo de emoções. Porque a carne milita contra o espírito. Paulo fala isso, né? Ele fala, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está numa guerra, né, ferrenha ali com a sua carne, porque ele sabia que ele não conseguia fazer o bem que ele preferia, aquilo que o espírito dele, atraído pelo Espírito do Senhor e pela palavra, ele sabia o que ele deveria fazer, mas a carne dele guerreava contra ele, para que ele não fizesse. E ele fala, né,
Quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu vou me livrar dessa carne que não quer agradar a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, não quer servir, não quer orar, não quer amar, não quer cumprir o plano e o propósito de Deus para a minha vida? Então Paulo também está nesse dilema, e nós vivemos nesse dilema. Eu conversando outro dia, mas o pastor Mauro estava falando para ele, nós temos que nos acercar de pessoas que têm a mesma visão. Entendeu? Embora nós somos diferentes, mas pessoas que entenderam que o plano e o propósito de Deus, os projetos de Deus são maiores do que os meus projetos, são mais excelentes, vai me dar um retorno muito maior, porque se eu vivo 70 anos nessa terra, eu vivi muito tempo, mas eu vou passar 1000 anos com Jesus e depois vou entrar para a eternidade com Ele. E o que Deus propõe para nós é isso, é nos prepararmos agora para entrarmos na eternidade, passar o milênio com o Senhor Jesus, entendeu? E por isso que Ele nos convida agora, né, a tomar o modelo dele mesmo. E Ele fez, Ele deu o exemplo de servir, para que nós possamos entrar no milênio, reinar com o Senhor e depois entrar na eternidade, entrar com honra. A Bíblia nos mostra, irmãos, em vários textos, principalmente no Evangelho de Mateus, aonde Deus vai tratar com aquelas pessoas que desperdiçaram suas vidas. A Bíblia nos mostra isso de forma clara, né? Então essa questão da linguagem, sabe, nós temos que entender que o plano e o propósito de Deus é muito maior do que nós mesmos, que nós somos uma peça nesse quebra-cabeça. Nós somos um dos trabalhadores da vinha. Nós somos né, dos milhares de milhares que já passaram por essa terra para estar cumprindo o plano e o propósito de Deus. E o que é interessante e importante é que você só tem essa vida. Você só tem essa vida para servir o Senhor. Eu tenho dentro de mim uma sensação sempre de perda de tempo. Né? Por muitos anos eu sempre lutei muito para estar trabalhando secularmente. Quem me conhece de perto sabe disso. Né? Sempre lutei muito para estar vivendo na vida ministerial. Eu já tive muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro e eu não quis. Por quê? Porque eu sei disso. Ontem eu estava conversando com um irmão lá em casa e eu estava falando justamente para ele isso. Você entende isso? Você está compreendendo o que eu estou falando? É uma escolha que você vai fazer. Você vai escolher, sabe, servir a Deus ou não. Sabe, você vai escolher estar no reino de Deus, sabe, ser honrado, né, ouvir do Senhor, né, ó, servo bom e fiel, né, entra no gozo do teu Senhor. Ou não. Ou você vai ser só salvo. Às vezes as pessoas não compreendem que servir ao Senhor agora, entendeu? Agora, para que você depois, quando entrar no reino, reine com o Senhor. Na verdade é um investimento, né, na bolsa de valor celestial, né? É um investimento que você está fazendo, para falar de forma mais clara. E às vezes as pessoas não compreendem isso, não compreendem essa linguagem do Evangelho. Não conseguem entender e não conseguem se dar por causa disso. Porque o ser humano, ele só vai comprar uma ideia a partir do momento que ele aceita. Ele pode entender, compreender, saber, mas se ele não aceitar, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Qual que é o problema da humanidade hoje? É acreditar em Jesus? É lógico que não, irmãos. A história, o ensino secular, eles ensinam, entendeu? O AC e o DC, antes de Jesus e depois de Jesus. Todo mundo acredita em Jesus. O que as pessoas não fazem é aceitar Jesus. Porque aceitar, entendeu, implica em haver uma mudança de atitude e de postura. Implica, em primeiro lugar, em perca. Implica em você perder a sua vida da alma, a sua vida mundana, natural, para você achar a sua vida em Cristo. Então implica em perder aqui para ganhar ali. Isso é algo que não há como mudar. Vamos avançar.
Jesus fala, olha, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu achei interessante esse texto, o Senhor veio falando ao meu coração, quantas pessoas, né, vêm para a igreja, já passou pela igreja A, B, C, D, E, F, já passou pela igreja do alfabeto inteiro, e aí ele chega aqui, mas ele continua entrando por onde? Pela porta de entrada? Não, ele continua pulando o muro, ele continua querendo fazer as coisas segundo o seu modo de pensar, segundo os conceitos e preceitos que ele aprendeu no mundo, do seu pai, da sua mãe, na escola, de algum filósofo, entendeu? Ele continua fazendo as coisas segundo aquilo que ele acha, e a palavra do Senhor fala, né, para que não façais aquilo que seja do vosso querer. Quando Jesus fala, aquele que quer vir me seguir, negue a si mesmo. É você ir contra a sua própria natureza caída, natureza adâmica. É você lutar contra si mesmo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe, às vezes nós não conseguimos compreender isso, e não conseguimos prestar um culto racional diante de Deus. Entendeu? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca, diz o Senhor. Está entendendo? É você ir contra, às vezes, o seu corpo, a sua carne, os seus desejos. Porque, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Mas nem todas convêm, nem todas edificam. Elas não vão produzir, sabe, a glória de Deus. Não vão produzir. Não vai produzir fruto, nem galardão, não vai te dar posição no reino de Deus. Nós muitas vezes nós vivemos a vida, eu vejo muitas pessoas falar, não, eu não gosto muito desse culto aqui não, que ele é muito mecânico. Tem gente, né, que não gosta de um culto onde tem, né, a abertura, depois uma oração, depois começa o louvor, falando, essa igreja é muito engessada. Não é, querido. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, já tinha projetado todas as coisas. A Bíblia diz que você já existia, antes da fundação do mundo, no projeto de Deus. Entendeu? No projeto, você não existia como ser ainda, mas você já estava no projeto de Deus. Deus já tinha escrito a sua história. Deus já havia projetado. Então hoje Deus só está executando. Jesus na cruz, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, o que Jesus fala lá quando ele morre? Está o quê? Consumado. Acabou. Já está concluído. A palavra do Senhor fala que em Abraão, todas as famílias da terra já foram abençoadas. Quantos anos tem que Abraão morreu? 7.000? Entendeu? Na cruz tem mais de 2.000. Abraão, então, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não vai ser, você já foi abençoado. Você está entendendo? Então tudo já foi consumado. Deus, ele já planejou e já fez todas as coisas. Agora só está executando. E quem é que pode frustrar os planos do Senhor? Ninguém. Agora, se você não quiser, outro vai fazer? Vai, irmãos. Se você não quiser, não, eu não vou fazer. Sabe, às vezes há no coração de pessoas magoadas e ressentidas, como o Jorley bem colocou aqui, sabe, muitas vezes dentro da igreja um sentimento de vingança, né? Não, porque não me reconheceram, ou qualquer outra coisa do gênero, né? Qualquer coincidência aí é mera coincidência, né? Então, torce para que aquela pessoa dê errado, para que as coisas não dê certo para ela, né? Por um sentimento de vingança, né? Mas não adianta, querido, você pode torcer o tanto que você quiser. Não tem como frustrar os planos de Deus. Porque você não vai estar lutando contra a pessoa, mas contra o Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque já está consumado todas as coisas. Então é uma questão de nós cumprirmos o nosso papel.
Assim como Deus criou o homem e mulher e cada um com um papel distinto, então, para que nós também cumpramos os nossos papéis, aquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, para executar. Então você já viu quantas pessoas entram na igreja pela porta errada? Pela porta do fundo, quer pular o muro, mas não quer entrar, entendeu? Pelo caminho que Deus determinou. Porque tudo já foi estabelecido e Deus estabeleceu como deve ser. E não adianta você querer mudar isso. Não adianta você querer mudar a forma de receber a presença de Deus, de ter a presença de Deus. Não há como. Deus já estabeleceu os caminhos da oração, do jejum, da comunhão com a palavra, a comunhão com o Senhor, a comunhão com os santos. Tudo já está estabelecido. Não há nada novo. O próprio Salomão fala, olha, o que aconteceu ontem é o mesmo que vai acontecer hoje, vai continuar acontecendo amanhã. Ele fala, a vida do ser humano é uma mesmice. É uma mesmice. Não adianta você querer algo novo, embora as coisas do Senhor se renovam a cada manhã, embora, né, o que não é novo para mim é novo para o Vitor, mas a Poliana, ou para os mais novos do que eu. Mas o que, pastor Carlos, né, o que não é novo para o pastor Carlos é novo para mim, porque ele já passou, mas eu vou passar. Mas se eu usar a sabedoria e a experiência dele, eu vou passar melhor do que ele. E é o que deseja o coração dele. E é o que tem que haver no coração de uma liderança servidora. Sempre você desejar, e a própria palavra do Senhor diz, que você não deve pensar de si mesmo mais do que convém, mas você deve considerar o seu irmão melhor do que você. A própria palavra diz isso. Então, se eu abrir o meu coração e tiver um coração ensinado para aprender com ele, eu vou passar pelo mesmo caminho com ele, só que eu vou passar de forma altaneiramente, como a coça. Entendeu? Eu vou absorver muito mais do que ele. Por quê? Porque eu estou usando ele não no sentido pejorativo, mas porque ele quer ser usado, né, por Deus, ele quer ser bênção na minha vida, então eu vou usá-lo como um degrau e vou alcançar mais do que ele. Por quê? Mas ele foi o meu apoio. Você consegue compreender isso? Entendeu? Então nós temos que perceber isso. E Jesus viveu assim. E se você analisar a questão da amplitude da obra de Jesus, ela foi muito pequena. Num sentido natural, você olhando para o tempo, né? Jesus, ele começou o seu ministério com 30, né? Ele morreu aos 33, foram 3 anos. Ele formou 12 discípulos. Um era o filho da perdição, o traidor, sobraram 11. Depois Matias entra, né? Mas depois vem os outros. Mas ele formou o bem formado. Sabe que é aquilo que foi colocado também, a questão de Josué, né, como líder. Esse contraste de Josué com Moisés, né? Esse contraste. Então você tem que preparar alguém, você tem que preparar não só os seus filhos, né, espirituais, mas também os seus filhos, né, naturais. Nós estamos falando desses paradigmas, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, né? Essa questão ela é clássica. Muitas vezes nós queremos, pela nossa própria força, alcançar Paz do Senhor também para você. Muitas vezes nós queremos alcançar pode levantar. Muitas vezes nós queremos alcançar, né, pelos nossos próprios méritos e pela nossa própria força, uma posição. Isso não vai acontecer. As pessoas vão te resistir, porque você está querendo se exaltar. E o caminho não é esse. Irmãos, eu vou finalizar te mostrando algo. Deixa eu falar aqui de Mateus 20, 16, para nós entendermos esse paradigma aqui dessa parábola.
Jesus fala assim: os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então você percebe, muitas pessoas também têm aquela visão, né, muito cheia de dó e de pena, movido pelo sentimento de dó e de pena, né? Não, Deus ama todo mundo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz mesmo acepção, mas Deus faz distinção. Deus distingue para si os seus, com certeza. Você pode estar qualificado ou desqualificado para a obra do Senhor? Pode. Isso é fato. E não adianta você lutar contra isso. O que você pode fazer é se qualificar. E como que eu me qualifico? Como é que eu vou me qualificar? Como que eu vou... Por que ele está falando que assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos? Eles murmuraram contra o dono da casa, que murmuraram contra Jesus. Por quê que eles murmuraram? Eles suportaram, né, o dia todo. Eles fizeram um monte de coisas. Fizeram um monte de coisas, mas adiantou? Adiantou? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam... o fundamento ali não era Cristo. Eles estavam fazendo um monte de coisas que Deus não mandou. Ele tinha o coração, estavam ali. Por que eles sabiam da fadiga, do calor do dia? Porque eles estavam marcando o tempo, estavam fazendo as coisas de uma forma obrigatória, sabe? Eles estavam fazendo aquilo por um cargo e não por um encargo no coração. Não era algo que o Espírito de Deus tinha gerado no coração dele. Não era algo que Deus tinha chamado para fazer de fato. Eles não estavam ali trabalhando na vinha, entendeu? Com satisfação, com uma alegria. E há como fazer a obra de Deus com satisfação e alegria? Lógico que há. Há como você servir com alegria? Há, irmãos. E eu tenho autoridade para falar isso e propriedade para falar, porque isso é algo que está no meu coração. Sabe, eu tenho 39 anos de idade e há 39 anos vivendo dessa forma. Nessa questão de servir. Sabe, quando eu posso fazer algo por alguém, às vezes eu deixo a pessoa constrangida. Quem já ficou constrangido comigo servindo ele aqui? Eu deixo constrangido, por quê? Porque às vezes eu quero fazer mais do que o que a pessoa quer. Às vezes eu brigo com a pessoa, irmãos, eu brigo com os meus clientes. Eu falo, eu não estou te entendendo, eu quero fazer um negócio para você perfeito e você quer que eu faça mal feito? Aí o cara para e fala, não, então faz aí do jeito que você sabe, então. Eu falei, então pronto. Entendeu? Aqui mesmo na Big Lar aqui, ó, eu briguei não, assim, eu danei com o Evandro, que é o proprietário. Eu falei, Evandro, eu quero fazer um negócio bem feito, você quer que eu faça serviço mal feito? Você quer que mais uma loja sua pega fogo? Falei, não, então você faz do jeito que tá aí, você pede o material e eu compro. Eu falei, não, agora sim. Aí depois, quando ele chegou, eu fui mostrar para ele. Sabe por quê? Há essa satisfação no coração, entendeu? De servir. Mas isso é algo que é gerado pelo Senhor. Mas para isso você tem que valorizar, sabe, o ser humano. Quando Jesus veio na terra, ele morreu, foi por quê? Foi por carro, casa, foi dinheiro? Jesus morreu por pessoas, irmãos. Jesus, ele veio nesse mundo por causa de pessoas. Não foi por causa de coisas. Você consegue compreender isso? Sabe, eu não estou falando que você não seja ingênuo, como eu fui durante muito tempo. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, não deve, sabe, construir. A palavra do Senhor fala que aquilo que nós temos a oportunidade de fazer, nós temos que fazer. Se o escravo tem a oportunidade de ser livre, seja livre. Paulo está falando. Então você não pode perder as oportunidades, mas Jesus tem que ser o centro. O motivo tem que ser o Senhor. Sabe, essa criação, tudo isso foi criado para o Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, se você é o centro da sua vida, a sua vida vai ser um caos. Vai ser trevas na face do abismo. Se o Senhor não é o centro, se tudo que você faz, às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, falam assim, ah não, você é fanático. Mas isso é fato. Sabe, você tem que viver a sua própria vida para Jesus. Você namora, você casa, você tem filhos, você funda igreja ou empresa, compra um carro, uma roupa. Tudo, nas mínimas e nas máximas, né, tem que ser para Ele. Ele tem que ser o motivo. Se não é, não tem cor, não tem graça, não vai avançar, não vai acontecer, não vai ter sabor, entendeu? Não vai ter realização, não vai ter completude de vida e gozo completo, não vai haver. E Paulo fala
né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos que ter uma visão, temos que ter um norte, nós temos que sermos uma liderança servidora, mas para isso, Jesus tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro. Contudo, para encerrar, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará por meio do fogo. E se o que alguém edificou, entendeu, é palha, madeira, feno, a Bíblia diz que o mesmo vai sofrer dano. E nós estamos falando aqui, Paulo está falando aqui do tribunal de Cristo. Quando nós vamos estar diante do Senhor para receber galardão pelas nossas obras. E ele fala que se o que alguém edificou, agora o que é isso? É você fazer a obra de Jesus com os seus métodos e não com os métodos de Jesus. É você ter uma liderança servidora segundo o que você acha que deve fazer e não pautado na palavra do Senhor. Isso é algo extremamente simples. Né? Tem aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Né? Será que Jesus faria da forma que você está fazendo? Isso é algo extremamente sério. Sabe, ele está falando que vai sofrer dano. Imagina um homem, eu vou contar uma história para encerrar, para nós compartilharmos essa palavra. Imagina um homem que gastou a sua vida toda, durante 80 anos da sua vida, ele desenvolveu, né, a receita de mousse de maracujá mais maravilhosa que já houve na terra. E aí aos 90 anos ele morre, ele começa aos 10 anos de idade. E aos 90 anos ele morre e vai para o céu. E aí ele chega diante do trono de Deus para entregar para Deus aquela mousse de maracujá. E quando ele vem entrando naquele corredor, igual naqueles filmes medievais, né, o rei está lá na frente, né, os súditos à direita, à esquerda, ele está entrando naquele corredor no meio. E todo mundo olha, o povo começa a correr água no canto da boca. Essa mousse está maravilhosa. Nossa, você, né, realmente você fez aquela mousse de maracujá. Nossa, você se superou, né, as vozes do meio do corredor, né? Aí ele chega diante do rei dos reis, né? E ele olha e fala, nossa, você se superou. Essa mousse está maravilhosa. Mas, já imaginou você escutar um mas de Deus? Mas eu não gosto de mousse de maracujá. Você esqueceu de perguntar ao principal. Senhor, o senhor gosta de mousse de maracujá? Para que eu gaste a minha vida fazendo uma mousse de maracujá? Sabe, o principal é isso. E é disso que Paulo está tratando aqui. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Chega fogo nesses metais aqui para você ver o que vai acontecer. Quanto mais fogo você colocar nesses metais, mais eles vão brilhar e reluzir. Agora chega fogo em madeira, feno e palha para ver o que vai acontecer. Vamos colocar de pé. Podem continuar com os mesmos grupos, amém? Solta uma música para nós aí, pastor, de adoração.